Exclusivo. Dinossauros foram encontrados mortos depois de grande catástrofe. Pelo visto, a dominação de 180 milhões de anos não serviu para nada. Na coluna do tempo, os humanos aparecem apenas nos últimos minutos. E a emocionante história da primeira célula. Isso e muito mais agora no Jornal Evolucional. Nessa edição especial, iremos mostrar os eventos que marcaram a história do planeta Terra, desde o surgimento da Terra como uma bola de lava até o berço da vida. Foi nesse ambiente inóspito que a vida começou a ganhar forma. Nossos correspondentes internacionais espalhados pelos principais pontos do mundo moderno trazendo histórias emocionantes, divertidas e aterrorizantes. Para tanto, voltamos 4,6 bilhões de anos atrás, quando a Terra era apenas um bebê que acabara de nascer. Vamos falar agora com a nossa representante na atual África, Jéssica. Bom dia, Wesley e Gabi! Como podemos observar, a Terra já nasceu. A nossa equipe enfrentou um grave congestionamento de meteoros na via de acesso para a Terra. E chegamos logo depois do evento que fez a Terra surgir. De acordo com algumas testemunhas que viram o ocorrido, nos últimos milhões de anos, o ambiente começou a ganhar muita matéria devido à força gravitacional. Nós temos um vídeo amador de um dos passantes que viram o ocorrido. Vejam só que incrível! Estão muito preocupados, pois eles temem um aumento de impostos do governo devido a grandes reservas de minerais no planeta. É com vocês no estúdio. Tentamos entrar em contato com o governo, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta. Atualmente, é muito fácil ver células no laboratório e não damos conta da grande emoção que é o momento de nascer uma nova célula. Nossa equipe encontrou, abandonada em um asilo, o que podemos chamar da primeira célula da Terra, e nos conta um pouco como foi os primeiros momentos de existência. Pode parecer simples hoje colocarmos uma colônia de bactérias em uma placa de Petri e vermos esses pequenos seres se multiplicarem felizes. Acontece que nem sempre foi assim. A primeira célula da Terra sofreu muito para conseguir isso. É o que nos conta em uma entrevista emocionante a própria primeira célula. Olá, dona primeira célula. Nos conte um pouco sobre a sua história. Foram dias difíceis, minha cara. Diversos fatores físicos, químicos estavam me atrapalhando. Mas, com paciência e determinação, eu fui juntando as minhas proteínas básicas e o meu primeiro material genético. É muita emoção, sabe? Quando eu me lembro dos meus tempos de mocinha, ingênua, uma molécula grande me disse que tinha tudo o que eu precisava na época. E quando eu menos percebi, ela já havia entrado e fazendo parte de mim. É muita emoção, sabe? E o que aconteceu depois disso? Bom, depois desses dias atribulados, eu caía na boca do povo. O resultado disso foi que eu tive muitas filhas que acabaram se espalhando por todos os cantos. Mas uma de minhas netas, milhões de anos depois, simplesmente começou a usar a luz do sol. Ela me telefonou emocionada dizendo: "Vovó, estou produzindo meu próprio alimento." Ah, sim, ela estava fazendo fotossíntese há 2,5 bilhões de anos atrás. Isso. Obviamente eu fiquei muito feliz, já que minha netinha estava se virando sozinha. Mas, com o passar do tempo, aconteceu algo terrível.
Diversas outras células estavam morrendo. Essa catástrofe do oxigênio marcou a minha vida. Essa catástrofe do oxigênio a que você se refere ocorreu cerca de 2,3 bilhões de anos atrás, quando houve um grande acúmulo de oxigênio na atmosfera e as células não estavam preparadas para isso. Exatamente. Eu vi a morte de perto, querida. Ainda bem que não sei como consegui sobreviver. Pensei ter visto de tudo, sabe? Mas aí fiquei sabendo de um grupo de células poderosas que compraram um núcleo só para elas. Eu, pobre célula, sem um tostão no bolso, fiquei no grupo das procariontes. E mesmo sendo a maioria, ficamos marginalizadas. Os eucariotos, como gostam de ser chamados, possuem sistemas mais complexos, permitindo-se diversificar enormemente. A gente vive na medida do possível, né? A direção do asilo acabou de nos informar que ficou sabendo, apenas recentemente, que a primeira célula está morando aqui. Agora, ela foi transferida para um novo quarto com vista para o mar, ajudando a relembrar dos velhos tempos. Lívia Guiraldi, para o Jornal Evolucional. É isso aí. A seguir, organismos multicelulares sofrem preconceito. E o projeto que leva conforto aos primeiros animais terrestres. Os primeiros organismos multicelulares passaram por grandes apuros nas mãos dos policiais. Quem conta essa história é Kelly. De simples organismos multicelulares à formação de quadrilha, pelo menos foi o que achou a polícia no momento em que abordou um grupo de organismos multicelulares que passeavam ao sabor das ondas. Foi uma injustiça isso, meu. Chegaram perguntando, que parada é essa? Olha um monte de células juntas e outras coisas. Daí eles vieram com as suas armas proteicas querendo mobilizar. Minha companheira aqui do lado ficou tão machucada que entrou no processo de apoptose. Felizmente, como compartilhamos o mesmo material genético, consegui preencher a lacuna que faltava. A polícia informou em nota que desconhecia a existência de organismos multicelulares e que os policiais agiram de acordo com a lei. E informou também que esse foi o primeiro e último caso de agressão a organismos multicelulares. Entretanto, esse organismo multicelular que não quer se identificar disse que agressões vindas de organismos unicelulares são frequentes. Esses organismos unicelulares estão com medo, pois sabem que temos uma grande vantagem adaptativa em relação a eles. Algumas estão até se especializando em atacar um único tipo de organismo. Isso é terrível. O governo sabe disso e assiste tudo calado. Não tenho culpa se sou um organismo multicelular. Quero respeito. O movimento OM, que reúne os organismos multicelulares, mandou uma petição no Congresso exigindo leis contra a multifobia e receberam promessas de que o assunto entrará na pauta dos deputados ainda nesta semana. Acabei de receber a informação de que uma grande explosão ocorreu agora há pouco no planeta Terra. Vamos falar agora com um amigo. Bom dia a todos. Aconteceu há alguns minutos atrás uma grande explosão onde apareceu uma grande diversidade de animais e plantas por aqui. Os moradores desta região estão chamando este evento de explosão cambriana, pois acreditam que este acontecimento ficará marcado para sempre na história. Então, eu tava passando de boa aqui e eu vi uns bichos estranhos, tipo uns vermes, uns moluscos com concha inclusive. Eu vi uns trilobitas e uns pequenos cordados. Nossa, eu fiquei com muito medo. Essa outra testemunha nos disse que sentiu até uma afeição por um desses animais. Então, eu tava andando e eu vi esse vermezinho segmentado com um tubinho no meio. Uma picaia? Sim, eu até fui atrás e aqui está. Então, no primeiro momento tinha pensado em pisar nele, mas pensei que podia ser alguma coisa importante e resolvi deixar ele embora. Essa explosão do Cambriano com certeza marca uma nova era na história do planeta Terra. Nunca a diversidade de espécies existentes foi tão grande. Miho, da Ásia, para o Jornal Evolucional. A picaia, vista pela testemunha, é um animal cordado, que possivelmente é ancestral de todos os cordados futuros. Veja a seguir, primeiros animais vertebrados sem e com mandíbula. E os primeiros passos em terra. Como será que foi a vida dos primeiros vertebrados? Qual foi a sensação ao dominar o ambiente terrestre pela primeira vez? Quem correu atrás dessas respostas foi nossa correspondente, Jéssica.
Os heróis são aqueles que vencem o desafio. É isso que podemos dizer dos primeiros vertebrados do início da Terra, no qual que tiveram que enfrentar as barreiras que a natureza estava mostrando a eles. Olha, cara, a vida não é fácil não. A gente dorme pouco, tem que ficar fugindo dos insetões que querem nos comer. Olha, é um problema, hein? E o pior, eu não tenho maxila, então não posso capturar minhas presas. Tenho que ficar filtrando água várias vezes para conseguir capturar alguns micro-organismos. Cara, é foda, viu? Enquanto o Sacoderme reclama, o Acanthode está mais feliz do que nunca. Mano, eu não sabia que era tão bom ter maxilas. Agora eu posso correr atrás das minhas presas e tenho mais chance de sobreviver. É incrível pensar isso. E isso não é tudo. O mais incrível é que eles devem desenvolver estruturas ósseas internas. Mesmo eles não sabendo realmente sua função, acredita-se que esses ossos funcionavam como uma reserva de minerais para eles, caso eles resolvam se aventurar em ambiente onde a concentração desses sais é menor. Mas como sempre, uma estrutura pode ser usada para outra finalidade, e é o que diz o Itiostega, um dos primeiros animais a se aventurar em terra firme. Pô, achei o maior barato sair da água para a terra firme. Ainda bem que eu tinha diversas estruturas prontas que eu consegui com os meus ancestrais ao longo de milhões de anos, como os ossos e os pulmões, por exemplo. Como na Terra eu sinto o peso da gravidade agindo sobre o meu corpo, os ossos são essenciais para mim. Agora que é um ambiente novo, meio pantanoso e de clima tropical, posso sobreviver sem maiores problemas. E vocês acreditam que vão lançar moda? Com certeza, mano. Com o passar dos anos deverá aparecer tudo quanto é bicho que vai querer vir pra Terra. Mas com certeza vai ter aqueles antimodinhas que vão querer ficar na água, tá ligado? Mas que eu causei uma agitação na água desses peixinhos frescurentos, eu causei, mano. Embora os primeiros peixes tenham surgido no Ordoviciano cerca de 500 milhões de anos atrás, a grande reunião deles ocorreu 100 milhões de anos depois, no Devoniano. Acredita-se que muitas espécies entraram em extinção nesse período. Os organizadores da reunião foram procurados pela nossa equipe, mas não tivemos resposta. Um projeto desenvolvido em parceria com instituições públicas e privadas vem levando conforto aos animais que resolveram encarar o ambiente terrestre. Muitos deles necessitam de ajuda especial para que consigam fazer coisas básicas. Quem conta essa história é Kevin. Todos nós precisamos de apoio em alguma fase da nossa vida. Para os primeiros tetrápodes que se aventuraram na Terra, essa ajuda precisa ser constante. O que vemos aqui é que são animais que necessitam de todo um suporte para não desistirem de conquistar o ambiente terrestre. Esses animais tiveram que se virar com aquilo que a natureza ofereceu a eles. Esse projeto visa ajudar esses animais a se adaptarem ao meio terrestre. Muitas espécies já conseguiram isso, como alguns invertebrados, as samambaias e árvores com cascas. Inclusive, grandes insetos que utilizam mais de 30% do oxigênio do ar. Vimos que as plantas e os invertebrados já estão bem adaptados à vida terrestre, não necessitando de tanta ajuda. Já os vertebrados que não têm toda essa história evolutiva necessitam de todo um apoio. Agora, com esse projeto, esses animais podem sorrir para o futuro. Eu tô muito feliz com o que estão me ensinando aqui. Tô aprendendo bastante e consigo vencer minhas dificuldades. Agora vamos para um lugar onde os animais são bem mais adaptados ao meio onde vive. Vamos lá! Chegar aqui, eu já encontro um réptilzinho feliz, aprendendo a dar os primeiros passinhos. Orgulhoso do resultado? Nossa, nem me fale. Poucas pessoas realmente têm noção de como é acompanhar a evolução desses animaizinhos, ver como eles sofrem e como eles têm dificuldade. Eles aprendem de pouquinho em pouquinho, mas no final das contas me dá muito orgulho. O projeto entrou em funcionamento cerca de 360 milhões de anos atrás, no começo do Carbonífero, e ficou aberto até o fim do Permiano, cerca de 245 milhões de anos atrás. A grande extinção dizimou mais de 90% das espécies da época, e o projeto teve que fechar as portas por falta de alunos e professores. Veja a seguir, dinossauros vencem. E nas densas florestas, os primeiros mamíferos. Voltamos já.